Quantos exercícios eu preciso fazer por grupo muscular? Acho que essa é uma das perguntas que eu mais vejo aqui nos comentários e como eu sempre falo para vocês, a sua dúvida pode ser o tema de um próximo vídeo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre quantos exercícios você deve fazer por grupo muscular. Vamos pensar lá, um treino de peito. Vamos colocar aqui especificamente exemplos dos meus melhores atletas, tá? Nível um treino de peito com Ramondino, Menegatti, Zanca, Rafa Brandão. Geralmente a gente fica por sessão de treino entre 3 e 5 exercícios numa única sessão. Então, se é um treino que eu dei mais ênfase em peito, geralmente eu vou ficar em 4 exercícios. E a gente tem um segundo treino na semana que a gente estimula peito novamente. Então aqui 3 a 5 exercícios é específico do dia de peito. Digamos que foi segunda-feira e a gente precisa nesse atleta melhorar peito. Então lá por quinta-feira a gente repete peito e daí a gente coloca 2 exercícios de peito, isso junto com ombros. Então vai ficar o seguinte: segunda-feira em média de 4 exercícios de peito e na quinta-feira, quando a gente fizer ombros, a gente coloca mais 2 exercícios de peito no final do treino, geralmente. Costas, a gente vai trabalhar geralmente com 5 a 6 exercícios. Costas a gente vai precisar de um pouco mais de movimento, então, por exemplo, uma puxada aberta, uma puxada fechada, uma remada aberta, uma remada fechada. Vamos precisar de pelo menos mais um exercício para a lombar, ali um meio terra, uma hiperextensão do banco romano. Então já foram 5 exercícios. Aí digamos que esse atleta precisa enfatizar algum ponto, parte baixa de grande dorsal. Então além da remada baixa no triângulo, a gente coloca um serrote, uma remada unilateral, fechando de 6 exercícios. Isso seria no treino de costas. Ah, mas esse atleta precisa precisa enfatizar costas, é um ponto fraco dele. Então no dia que eu for treinar bíceps, eu coloco mais 2 exercícios de costas. Geralmente é assim que eu faço para enfatizar um grupo muscular que ele precisa melhorar. Então, poderia ser peito na segunda, na terça ele fez costas, no sábado ele vai repetir, ele vai fazer braço, e daí no dia de braço a gente coloca 2 exercícios de costas. Ombros, ombreiras aqui, de 3 a 4 exercícios. Então, um desenvolvimento, uma elevação frontal, 2 lateral. E se esse grupo muscular é um ponto que o atleta precisa enfatizar, no dia que a gente faz peito, a gente tem 2 de ombro. Então lembram lá? Dia de peito, eu fiz 3 a 5 exercícios para ombros e posso também colocar esses 2 exercícios de ombros nesse dia. Então ficaria uma ótima estratégia para quem precisa enfatizar peito e ombros. Dia de peito, vou trabalhar lá de 3 a 5 exercícios e 2 para ombros. Dia de ombros, vou trabalhar de 3 a 4 exercícios para ombros e 2 de peito. Braços, bíceps e tríceps, 2 a 3 exercícios para cada. Ah, o cara tem o tríceps ruim, a gente precisa melhorar o tríceps. Eu poderia no dia de peito colocar 2 exercícios de tríceps. Então ele fez lá no sábado braços, 2 a 3 de bíceps, 2 a 3 de tríceps. E no dia de peito, ele fez 2 exercícios para tríceps. Ah, Pacho, eu posso colocar então no dia de peito 5 de peito, 2 de ombro e 2 de tríceps? Não, não faria isso. Esse é um ponto que quando a gente fala em ponto fraco, o pessoal tá, beleza, então eu quero enfatizar peito, costas, ombro, braço e perna. Não vai rolar. Não tem como você enfatizar todos os grupos musculares. Então, a gente vai conseguir, né, por etapas, enfatizar 1 ou 2 grupos musculares. Então, a gente definiu que eu quero enfatizar peito e ombro. Então, essa estratégia de peito na segunda e na quinta-feira, quando eu for fazer ombro, eu novamente jogar um estímulo é bom para peito. Eu poderia jogar no dia de braço, né, o tríceps e novamente com peito e tríceps, se eu quero enfatizar peito e tríceps. Agora, se eu quero enfatizar peito, ombro e tríceps, daria, né, por ser um movimento composto, onde na hora de eu empurrar eu envolvo peito, ombro e tríceps. Só que daí eu já não conseguiria colocar um volume tão grande.
eu colocaria, por exemplo, 4 exercícios de peito, 2 de ombro, 1 de tríceps. E depois, ao invés de eu ter um treino de braço, ou esse treino de ombro aqui, eu colocaria novamente peito, ombro e tríceps. Só que eu não vou conseguir, por exemplo, colocar 5 de peito, 2 de ombro e 2 de tríceps, vai ficar um treino muito volumoso. Então eu tenho que pensar de forma mais estratégica que eu consigo fazer. Por isso que, em geral, eu consigo enfatizar muito bem 2 grupos musculares na semana. Quando a gente já pensa em vários pontos, quer dizer que o cara precisa melhorar tudo. Então faz um treino básico e deixa que ele venha evoluindo. É um cara que ainda está num nível mais intermediário. Eu não posso considerar um cara avançado um cara que precisa melhorar tudo. Se tudo está ruim, ele não é avançado. Então, esses níveis de estratégia aqui, de eu enfatizar mais um dia, um volume de treino maior, é geralmente para quem é avançado. E o cara que é avançado, a gente vai ter bem específico nele grupos que a gente precisa melhorar. E pernas. Pernas a gente poderia fazer o seguinte, um dia com mais ênfase em quadríceps e um dia com mais ênfase em posteriores. Dias de quadríceps, a gente fazer 3 exercícios, dia de posteriores, 2 exercícios. Semana seguinte, passou-se uma semana, eu inverto, faço 3 exercícios para posterior, inicio com posterior e 2 exercícios para quadríceps. Então aqui, ó, te dá aí uma ideia bem detalhada de como fazer isso. Eu sei que eu falei um monte e talvez pareça um pouco complicado, porque é complicado. E esse feeling de você conseguir ser assertivo no volume, no ajuste de intensidade, é algo ali que uma pessoa realmente com muita experiência no meio vai ter o feeling de ser bem assertivo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas. Olha só, isso aqui foi uma dúvida recorrente aqui nos comentários, a gente trouxe para vocês.